Apesar da Petrobras não promover reajuste de preços para a gasolina há mais de 40 dias, o valor do combustível voltou a subir depois de 15 semanas consecutivas de queda, conforme noticiamos aqui no RN na última terça-feira. Mas apesar desse leve aumento de cerca de 1,5%, os preços internos da gasolina em relação ao mercado internacional seguem em defasagem média de 5%. Já o diesel continua com uma defasagem maior, 12% em média, depois de ter chegado a 16% na semana passada. O combustível sofre maior pressão pela chegada do inverno no hemisfério norte e a corrida da Europa para fazer estoques. Os dados são da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a ABICOM. Vamos falar desse assunto com o Pedro Shinzato, analista de petróleo e derivados da Stonex. Pedro, qual que é a sua análise em relação a essa defasagem? Até quando você acredita que a Petrobras pode segurar esses aumentos e até que ponto isso acaba sendo prejudicial para a saúde financeira da estatal? Boa noite. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Realmente é uma defasagem que já vem se arrastando há algum tempo. A gente teve uma janela aberta para importação durante o mês de setembro, mas se a gente olha na média do ano, na maior parte do tempo, desde o início do conflito no leste europeu, da Ucrânia, a gente tem, na maior parte do tempo, a janela de importação, que a gente chama, né, que seria a defasagem de preços do Brasil em relação ao mercado internacional, fechada, né? Então, ou seja, a Petrobras praticando preços ligeiramente abaixo do mercado internacional. É uma dúvida bastante grande do mercado, quando que pode vir esse reajuste, se vai vir esse reajuste. Mas pensando em saúde financeira da empresa, a Petrobras é uma empresa bastante verticalizada, tem diversas frentes de trabalho, né? Na verdade, é um conjunto de várias empresas sob o mesmo guarda-chuva da Petrobras. E a gente tem, ao mesmo tempo, ela talvez operando com margens um pouco menores do que poderia trabalhar seguindo a regra do PPI, nos derivados, mas, no entanto, na exportação de petróleo, ela deve estar fazendo uma receita bastante significativa com a alta do preço, né? O barril trabalhando entre 90 e 95 dólares por barril. Então, na saúde da financeira da empresa, o impacto é limitado, né? Que realmente quem sofre mais com essa defasagem são os importadores. Eu queria que você falasse também a questão do mercado de oferta do diesel, né? Que é um combustível muito procurado na Europa, até em função como alternativa para aquecimento das casas. Lá o inverno está chegando. Como é que está o atual cenário? A tendência de preços ainda aquecidos do diesel no mercado internacional? Sem dúvidas. Infelizmente, a gente tem um cenário bastante apertado de oferta e demanda de diesel em cenário global, né? Não é nem a questão brasileira, no mundo todo o cenário de diesel está apertado. A gente acompanha estoques do produto nos Estados Unidos, no Oriente Médio, na Ásia, na Europa, em todos eles o estoque está abaixo das médias e o preço tem reagido com alta, né? A União Europeia, dentro do petróleo, o diesel é o maior derivado do petróleo, então ele tem um peso muito grande sobre o petróleo, embora seja na torno dos 40% do petróleo mundial, 30 a 50% de cada país do petróleo vai acabar virando diesel. E a gente tem um ponto muito delicado que a gente tem o maior bloco consumidor de diesel do mundo, que é a União Europeia, que está erguendo um embargo contra um dos seus maiores fornecedores do mundo, da Europa, né, que é a Rússia. Então, todo esse estresse nos preços, né, toda essa volatilidade nos preços de diesel, de petróleo e diesel que a gente tem visto ao longo do ano, ela está muito prevendo o momento que a gente vai entrar agora. Que momento que é esse? É o inverno no hemisfério norte, né, que com países com neve, etc., você vai ter uma demanda mais forte pelo diesel, pelo aquecimento, e também para a substituição do gás, né, que tem problemas de fornecimento de gás para a Europa, e também o embargo da Rússia, né, que deve começar no início de dezembro, o embargo da União Europeia contra a Rússia. Ô Pedro, eu tenho só 30 segundos, mas é importante essa sua resposta. Essa iniciativa de Joe Biden de despejar no mercado parte da reserva de petróleo americano pode ter algum impacto no preço? Sim, ele tem derrubado ligeiramente as cotações nos últimos dias, e já sentimos um certo impacto no preço. A gente teve o diesel escalando muito forte nas primeiras semanas de outubro, né? Iniciou outubro com uma alta muito agressiva, mas nos últimos dias já tivemos queda aí de próximo aos seus 10% desde a máxima. Então, de fato, já está impactando. Mas é um impacto limitado, porque 15 milhões de barris parece ter um volume bastante expressivo, mas os Estados Unidos, por exemplo, produz
na casa dos seus 12 milhões de barris por dia, todo dia, né? Então, 15 milhões de barris de estoque não chega a ter um impacto tão grande no mercado, embora ajude, de fato, a trazer um pouco para baixo. Perfeito. Conversei com Pedro Shinzato, que é consultor em gerenciamento de risco da StoneX. Pedro, obrigado pela sua análise, uma boa noite e até uma próxima. Muito obrigado, boa noite. Boa noite.